Boa tarde, queridos irmãos e irmãs. Hoje é dia 19 de abril. Nós estamos já quase um mês aí nesse trancamento do coronavírus. E essa semana Deus colocou no meu coração uma reflexão a respeito de: você já se sentiu como se Deus não estivesse lá para você? Você já se sentiu sozinho, abandonado, como se Deus estivesse distante, longe? Talvez você tenha se sentido assim em algum momento da sua vida, ou talvez esteja se sentindo assim agora. E o que a palavra de Deus quer trazer para o seu coração nessa noite é que, embora muitas vezes, meus irmãos, os nossos sentimentos nos dizem que Deus não está conosco, que a presença dele se afastou de nós por algum motivo, ou que nós não somos dignos da atenção dele, do amor dele, por causa dos nossos pecados, das nossas falhas. Ou ainda que às vezes nós sintamos que o fato de não termos força e fé para crescermos seja motivo para que ele então nos deixe de lado, desista de nós. O fato de tantas vezes nós vivermos num ciclo de cair e levantar, estar cheio de fé e depois desanimado, alternando nessa luta entre a carne e o espírito, lutando entre fazer a vontade de Deus e ser fiel a Ele e satisfazer os desejos da carne. Meus amados irmãos, apesar de, por causa de tudo isso, podermos nos sentir tantas vezes como se Deus esteja cansado de nós, como se Deus esteja afastado de nós, como se Deus não estivesse mais interessado em você, eu quero dizer para você nessa noite, meu amado irmão, que apesar de tudo isso, que nós podemos sentir em alguns momentos de nossas vidas, eu estou aqui nessa noite para dizer para você de que nós não podemos ser conduzidos pelas nossas emoções no que diz respeito à nossa confiança em Deus. E o motivo disso é porque o nosso coração é enganoso, as nossas emoções são falhas. Nós somos, lamentavelmente, tantas vezes motivados ou desmotivados por coisas tão pequenas, por palavras. Às vezes uma música nos faz chorar, às vezes uma música nos põe alegre, às vezes um gesto de alguém é suficiente para nos levantar ou para nos derrubar. E é por isso que nessa noite eu queria rapidamente com você que você percebesse que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 1, versículo 17, que o justo viverá pela fé. E vai dizer lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6 também, que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso nós não deveríamos nos preocupar com aquilo que nós sentimos a respeito da presença de Deus. Mas nós deveríamos saber que, independente do que nós sentimos, Ele está lá, Ele está aqui, Ele está presente para mim e para você. Mas eu sei que algumas vezes uma oração sem resposta, uma série de eventos decepcionantes, a traição de alguém próximo a você, podem fazer de fato você pensar que Deus se distanciou da sua vida. Outras vezes nós ficamos tão ocupados com o nosso dia a dia que nos sentimos culpados por não estarmos fazendo o suficiente para que na nossa visão Deus queira estar perto de nós, Deus queira estar conosco, Deus queira estar presente em nossas vidas. Porque nós lutamos e precisamos lutar contra a tendência que nós temos de achar que é uma troca, de achar que é preciso nós fazermos algo para que Deus faça algo para nós. Meus amados irmãos, a palavra de Deus diz que mesmo quando nós não somos fiéis, o nosso Deus permanece fiel, porque Ele não pode mudar quem Ele é, e a fidelidade de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus,
a misericórdia de Deus, a sua justiça são parte do caráter de Deus, imutável. E por isso, nessa noite, eu quero trazer à sua memória que Deus prometeu lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5, que nunca nos deixará, nunca nos abandonará. E embora tantas vezes seja mais fácil nós nos sentirmos sozinhos e desanimados, quando nos concentramos nas circunstâncias, e às vezes até afundamos em sentimentos de solidão e abandono, tornando difícil perceber a presença de Deus em nossas vidas. Apesar disso, nós podemos ter a certeza que a sua presença é constante conosco. Seja nos momentos de vitória, seja nos momentos difíceis, dolorosos, onde para nosso intelecto limitado, nosso coração enganoso, nossa emoção tão sensível, seja talvez difícil nós percebermos a presença e a proximidade de Deus. Mas, meus amados irmãos, graças a Deus que o Senhor, sabendo disso, capacitou a sua igreja, instituiu e providenciou através da sua igreja do lado de fora e do seu espírito do lado de dentro, que em nós habita as condições necessárias para que nós, em qualquer momento, voltemos os olhos para o alto e possamos perceber que a presença dele nunca nos abandonou, que ele nunca nos deixou, que ele está sempre conosco. Por isso, nessa noite eu queria, se você se sente hoje sozinho, ou se você, graças a Deus, não se sente assim, mas já se sentiu assim em algum momento, eu quero te trazer e compartilhar rapidamente com você 7 maneiras de você se concentrar em Deus e sentir a sua presença mesmo em meio a essa programação caótica, as lutas do dia a dia, a esse momento tão difícil até que nós passamos hoje. E se você se sente assim hoje, ou se você vier a se sentir assim durante a sua caminhada, eu quero que você anote e se lembre dessas 7 maneiras de você concentrar-se no Senhor e sentir a sua presença de maneira mais próxima, mais verdadeira, mais real na sua vida. Porque a presença de Deus é o que nos fortalece, é o que nos levanta. Quando sentimos a presença de Deus, nada nos amedronta. Quando nos sentimos sozinhos, voltamos os olhos para as circunstâncias, como Pedro, para as ondas, para o vento, afundamos no mar da vida e a nossa vida se torna então desesperadora, necessitando que nós clamemos ao Senhor. Por isso, nessa noite, em primeiro lugar, a primeira maneira de você se concentrar em Deus e sentir a sua presença é necessário que você fique limpo. Confesse tudo a Ele. Amados irmãos, às vezes você não pode sentir a presença de Deus porque há algo bloqueando a comunicação entre vocês dois. O Senhor não deixou você, mas a sua sensibilidade à presença dele pode ser afetada pelo pecado não confessado em sua vida. Lá no Salmo 32, o salmista Davi, dos versículos 3 a 5, vai dizer assim: olha, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram pelos meus gemidos constantes todo o dia. Porque a sua mão, Senhor, pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Mas eu confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a minha iniquidade e cancelaste o meu pecado. Meus amados irmãos, é necessário que você e eu confessemos os nossos pecados ao Senhor. Se você não sente que Deus está por perto, se você não tem falado com o Senhor há um tempo, não tem orado, não tem buscado, não tem lido a sua palavra, então Ele não tem falado com você. Ou talvez você tenha evitado até mesmo pensar nessas coisas, nas coisas de Deus por tanto tempo. Eu não sei você, mas já aconteceu comigo mais de uma vez.
A gente evita pensar, a gente abandona a leitura da Bíblia, a gente abandona a oração, a gente tenta distrair a nossa mente de maneira que a gente vá vivendo sem pensar no Senhor. Se você já passou por isso, está passando por isso. Se você se sente sozinho, avalie a sua vida, confesse o seu pecado ao Senhor, confesse o que está em seu coração e sua mente e peça a Ele para lhe dar ouvidos para ouvir novamente. 1 João 1,19 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando a sua comunhão, meu amado, for restaurada através da confissão, a comunicação pode fluir novamente. Então ficar limpo através do perdão de Cristo é necessário, é vital para deixá-lo fluir em sua vida, para que você possa desfrutar da sua presença. A segunda maneira, além da confissão, é para que você sinta a presença de Deus, é necessário que você leia a palavra de Deus em voz alta. Meus amados irmãos, quando você falar de forma audível a palavra inspirada de Deus, você vai poder sentir o seu poder, a sua presença, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A Bíblia diz ainda que a palavra de Deus, meus amados irmãos, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Diz ainda que ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e as medulas. E só ela pode então discernir os propósitos do nosso coração. Essa espada da palavra de Deus, ela quer tornar você consciente do peso que você tem carregado, da gordura do pecado na sua vida. E o que ela quer fazer é fatiar o seu coração, é limpar o seu coração como um açougueiro que prepara aquela bela peça de carne, tirando nervos, tirando a gordura desnecessária. E é muito melhor ter um coração então fatiado, preparado pelo Senhor, do que um coração gorduroso, pesado pelo pecado. Você não concorda? Leia então a palavra de Deus em voz alta. Terceiro lugar, meu amado irmão, terceira maneira de você trazer a presença de Deus para você é através da adoração. Adore a Ele, cante uma canção. O amor de Deus, meus amados irmãos, a presença de Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Você já se perguntou porque às vezes você não queria ir à igreja, à comunhão, quando nós estávamos antes desse momento da pandemia, podendo nos reunir como igreja, e você vinha ao culto, mesmo sem querer, se obrigava a estar presente, e chegava lá, o Espírito Santo tomava conta de você, você se alegrava, você era quebrantado, porque o louvor atrai o Espírito de Deus. O Espírito do Senhor habita nos meios dos louvores. Por isso, quando você começar a louvar Ele, independentemente de onde você está, você vai começar a sentir a sua presença. Principalmente porque quando você louva ao Senhor, você tira o foco de você mesmo, daquilo que você é, daquilo que você quer, daquilo que você não tem, daquilo que você deseja. E você volta os seus olhos para Ele e foca nele. E adorar é isso, é focar no Senhor. E então quando abrimos a porta do nosso coração através dos louvores, o Senhor vai nos encontrar lá, no nosso coração. A presença dEle é atraída ao nosso coração. A quarta maneira, meu amado irmão, além de você confessar a palavra de Deus, além de você ler as Escrituras em voz alta, além de você adorar o Senhor com a sua voz, cantando uma canção, é declarar o nome dEle com fé e poder. Amados, o nome de Jesus é o nome sobre todo nome. Por aí as pessoas têm o hábito de usar o nome de Deus à direita, à esquerda, em vão. Às vezes até mesmo como um palavrão, com raiva, ou como uma expressão impensada. Mas a Escritura diz para nós, lá em Atos capítulo 4, versículo 12, que não há salvação em nenhum outro. Que não há poder em nenhum outro. Porque nenhum nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Por isso, meu amado irmão,
dizer o nome de Jesus em voz alta, de maneira crendo que essa é a resposta para tudo que você procurar, é a fonte para acalmar a sua alma. Quando você fizer isso, quando você clamar o nome de Jesus, você vai sentir o poder da presença daquele que é o príncipe da paz. Em quinto lugar, tenha sempre em mente fazer uma oração respiração, eu chamo assim, ou então um grito da alma. Meus amados irmãos, há momentos em que nós precisamos dele, do Senhor, mas nós simplesmente não sabemos o que dizer ou por onde começar. Eu quero então lhe incentivar a você começar dizendo o nome do Senhor e depois o clamor que está no seu coração. Para mim, meus amados irmãos, muitas vezes a única coisa que eu consigo dizer é: Senhor Jesus, ajuda-me a fazer o que é certo. Tantas e tantas vezes, a única coisa que eu consigo clamar é isso. Mas essa oração é como uma respiração, é como a vida. E quando eu clamo: Senhor Jesus, me ajuda, tem misericórdia de mim, então eu sinto a presença de Deus e o toque de Jesus, e isso quebranta o meu coração, alegra minha alma, me traz para a presença, para perto dele. Em sexto lugar, a sexta maneira de você encontrar, buscar a presença de Deus, está meio restrito nesse momento da pandemia e não deve ser usada essa sexta maneira agora. Porque a sexta maneira é: faça uma caminhada ou dê uma volta. Na hora que você estiver ali com o seu coração atribulado, com a sua mente e o seu corpo sentindo-se espiritualmente morto, dormindo ou fraco, eu recomendo que você saia de casa e dê uma volta. Óbvio que nesse momento da pandemia não é para fazer isso. Vá para o quintal, fique dando voltas lá no quintal. Ande de um lado para o outro. Porque o exercício físico, meus amados irmãos, traz para o seu corpo, para o seu coração e para a sua mente vida. Movimente-se. E enquanto você faz isso, confesse a Ele o que está em seu coração e deixe então que Ele te fortaleça, te acorde, te ressuscite espiritualmente. Os melhores momentos que eu já tive com Deus, alguns dos melhores momentos que eu já tive com Deus são quando eu estava andando antes do acidente. E desde que eu tive o acidente, às vezes, como eu tenho tido dificuldade de caminhar, dirigindo. E então eu me derramo, eu louvo, e naquele momento eu sinto a presença de Deus na minha vida. Porém, essa sexta maneira você e eu vamos guardar como um trunfo, para ser feito muito assim que a pandemia acabar, ok? Mas por enquanto, fique em casa, não saia. Em sétimo e último lugar, meu amado irmão, eu quero te ensinar a respirar profundamente e concentrar a sua mente. Amados, aqui no Ocidente a gente tem hábitos e vemos às vezes nos filmes, nas televisões, nos cinemas, hábitos ao redor do mundo, e nós cristãos às vezes rejeitamos certas coisas como se simplesmente não fosse correto. Mas a palavra de Deus está recheada de orientações que diga: medite na palavra do Senhor dia e noite. E para você meditar, para você refletir, é necessário ter 2 passos que eu quero te ensinar nessa noite, nesse sétimo ponto. É necessário que você respire profundamente e é necessário que você concentre a sua mente. Às vezes nós não podemos sentir a presença de Deus, meus amados irmãos, porque há muita coisa acontecendo ao nosso redor. Há muito barulho, muito tráfego, muita confusão, muitos pensamentos correndo soltos na nossa mente, muita ansiedade.
Note você, tem pessoas que dizem, pastor, eu não consigo orar de olhos fechados. Quando eu fecho meus olhos, a minha mente viaja. Eu não estou sugerindo nem que você feche seus olhos. Eu estou sugerindo e recomendando que você aprenda a respirar e a concentrar a sua mente. A palavra de Deus, no capítulo 6 de Mateus, versículo 6, Jesus falou assim, olha, você quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que vem em secreto te recompensará. E lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, na versão da nova versão transformadora, da NVT, diz assim, levamos cativo todo o pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Por isso, meu amado irmão, concentre-se no Senhor. E o que é concentrar-se? É pôr o centro da sua mente no Senhor. E comece então a respirar profundamente. Concentrando-se no Senhor, você vai respirar profundamente. E quando você estiver respirando, você inspira o desejo de sentir a presença dEle. Expira os pensamentos perturbadores. Inspire o desejo de conhecê-lo de forma mais completa. Expire a sua preocupação, a sua pré-ocupação. É ocupar-se antes com algo, ansioso, com o seu ego, com o seu desejo. E expire as preocupações então do momento. Inspire a paz. Faça isso algumas vezes, aprenda a fazer isso. Você vai ver que 30 segundos de respiração e concentração no Senhor podem fazer toda a diferença na sua vida. Nos momentos de tribulação, nos momentos de ira, nos momentos de perturbação da sua alma, nos momentos em que você olha para o lado e não vê solução, se sente sozinho em meio a essa luta para sobreviver. Acalme-se, concentre-se no Senhor, respire. E juntamente com os outros 7 passos, enquanto você respira, você pode confessar ao Senhor. Enquanto você respira, você pode pensar nas palavras de Deus. Quando você estiver lendo em voz alta, você pode pensar nisso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando você estiver orando, adorando a Ele, ouvindo, quando você estiver declarando o nome dEle, quando você estiver clamando, um grito da alma é um clamor. Quando você estiver passeando para espairecer a mente, de carro ou a pé, quando acabar a pandemia, respire e concentre-se no Senhor. Leve o seu pensamento cativo a obedecer a Cristo. Não deixe a sua mente vazia. O Brasil tem um ditado que diz que mente vazia é a oficina do diabo. Esse ditado é interessante de se refletir. Filipenses capítulo 4, versículo 8, para concluir essa meditação, diz que tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é respeitável, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, é nisso que deve ocupar, é isto que deve ocupar o nosso pensamento. Nisso que devemos pensar. Então o nosso Deus nunca nos mandou ficar de cabeça vazia, de mente vazia. Pelo contrário, a orientação desde Josué, desde Moisés até agora, é medite na palavra do Senhor dia e noite. E dessa maneira, com certeza, seja qual for o vale que você estiver passando, você será lembrado do Senhor, que Ele é o nosso pastor, que nada nos falta, que a bondade e a misericórdia dEle nos seguirão todos os dias até a consumação dos séculos. Porque Tu estás comigo, diz o salmista Davi no Salmo 23. O motivo de tudo é a presença permanente, constante. A nossa segurança vem deste fato de que o Senhor nunca nos deixa, nunca nos abandona. E por último, o Salmo 46, versículo 10, o Senhor nos orienta a fazer isso.
Ele diz assim: aquietem-se, fiquem quietos, fiquem calmos, fiquem calados e saibam que eu sou Deus. Honrado entre as nações, honrado no mundo inteiro. Aquiete então agora o seu coração, meu amado irmão, minha amada irmã. Medite nesses 7 passos, nessas 7 maneiras que eu lhe orientei, que eu te trouxe para você no seu coração essa noite. E deixe Deus usar isso em todos os momentos difíceis que você passar, agora ou no futuro. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, ó Pai, porque a Tua presença ela é algo tocável, palpável, possível de ser sentido, porque o Teu Espírito habita no nosso ser. E habita no ser de todos aqueles que um dia confessaram o Teu Filho como Salvador e Senhor. Por isso, ó Pai, se alguém ainda que está me assistindo não tem vivido, sendo casa do Senhor, habitação do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que essa palavra alcance o coração dele, que ele possa então livrar-se de todas as preocupações, concentrar-se no Senhor e na sua palavra e ver a fé nascer no seu coração através de ouvir a palavra de Deus, crer em Jesus, porque Jesus é o nome sobre todo nome. E no nome de Jesus, então, nós agradecemos nesta noite. Amém e amém. Meu amado irmão, junte sua família, faça o culto, compartilhe essa mensagem com quem você quiser. Adore ao Senhor com os louvores, as irmãs, os irmãos gravam. Não deixe, cante junto, faça a sua voz ser ouvida, aumenta, coloca na televisão, projeta na televisão, no YouTube e louve conosco. E que Deus nos abençoe. Uma boa semana para vocês.